só comentando que depois dessa onda de calor que a gente teve aí há uns 15 dias atrás, o meu Rio Kim ficou meio bagunçado. Ele ficou assim, acho que desenvolveu algum problema na vesícula gasosa, que ele fica virado para baixo. É como se estivesse sempre procurando comida. E meio assim letárgico, meio molão, até agora não se recuperou, não sei se vai se recuperar disso. Foi o único que apresentou alguma anomalia depois desse calorão todo. Ô, Rosana, eu perdi, não foi só King, não. Ups também. Hoje de manhã eu estava conversando com o Marcos Terron, lá de São Paulo, e ele estava falando, não, naqueles dias de calor, todo dia tinha... Não é isso mesmo. Mas como diz o Mauro, pelo menos a gente está selecionando algumas linhas bem resistentes a intempéries e tudo mais. Tem que ver o Deixa lado eu falar para positivo da você, história. Pelo menos, né? Pelo menos. deixa eu falar para vocês que até o meu cachorro teve que entrar no antibiótico aqui. Que horror. Vou dar em Campeiro Porque sente. esse negócio de calor e umidade, e chuva e frio e não sei o que, o bicho deu umas pereba de pele aí que eu tive que tratar faz 2 semanas atrás. Agora. E a respiração braquicefálica, cara, complicado. É. Os velhinhos é um perigo. Mas aqui, assim, quando eu acho que vai melhorar o negócio que está resolvido, dá outra. Parece outra coisa, né? Tá dura a vida. Isso Eu aí, vou... Éder, só para dar samba, cara. Só para contrariar. Não tem jeito. Cada hora é um abacaxi para ser descascado. E o pior é que você descasca, na hora que vai comer, tá azedo, é ananás. É. Tem saída. E olha, é bom a gente se acostumar, porque pelo que eu vejo das previsões aí, vai ser direto agora essas ondas de calor, com esses temporais. Então, assim, a gente vai ter que dançar, vai ter que dar um jeito. E o curioso nisso é que quanto mais gorducho for o peixe, quanto mais volumoso, mais sensível é a concentração de oxigênio, que é massa corporal. Quanto maior, né, mais velho, mais volumoso, são os primeiros a sentirem. Aí vem os rilquins, os orandas curtos, é complicado. Tem que ter muita atenção com a questão da concentração de oxigênio, manter uma boa aeração. Também tive dor de cabeça aqui. Paciência. Então, o meu tem que aqui em casa é só o Rio Kim que apresentou alguma coisa, o resto, né, os fanteios todos estão tudo beleza, ninguém aconteceu nada. Mas o Rio Kim, ele nem é tão grande ainda, ele é um Rio Kim, está num tamanho médio. Mas é a proporcionalidade, a massa corporal do bicho. Quanto Tá. mais gorducho, mais arredondado e maior, mais o bicho padece. É impressionante. São os mais sensíveis a essa oscilação térmica em função da concentração de oxigênio. Qualquer baixa na concentração de oxigênio, que a temperatura faz isso, os bichos começam a padecer. Não, então, eu até ia comentar, hoje eu me dei conta disso, assim. Quando deu aquele problema que eles iam morrendo, assim, de qualquer jeito, como esses vídeos que o Mário mostrou, enfim, eram os peixes menores, a maioria foram peixes jovens, né? Agora, esse negócio que tá dando aí, que eu digo que é o Papa Whey, né? Porque ele começa pelo Whey ali a comer, enfim, degradar. Todos os peixes são oiá. Então, né, nessa fase agora que assim que a princípio parou aquela mortandade daquele jeito, enfim, que tá pelo que eu vejo parece muito, né, que é um ataque de bactéria. Todos os peixes que estão sofrendo com isso são peixes de 3 anos em diante, peixes grandes. Assim, agora o professor falou, me veio a ideia disso, assim. Ô Ederson, você assistiu o vídeo do Lei? Qual deles? Esse último agora, que eu coloquei lá no grupo ontem, te citei lá, Ederson, você viu esse aí? Porra, passou batido, cara, não vi. Cara, simplesmente esse último vídeo dele lá, o que ele está trazendo?
Ele traz, acho que, 6 ou 7 exemplos de justificativas porque aumentaram um pouco a temperatura para algumas variedades ou em algumas situações. Que começa desde lá, larva recém-eclodida, até aí ele entra na questão dos peixes tailandeses, que vem de uma região de temperaturas mais altas, e aí ele recomenda manter temperatura, colocar aquecedor para manter a temperatura em torno de 25 graus. E a mesma coisa ele cita depois para o Uranchu e para o Oranda especificamente. Então, assim, o Oranda da Tailândia ele foi citado 2 vezes nesses 7 motivos dele lá. E aí, o que, que eu fiquei ligando? Aí, agora, dos problemas que a gente andou tendo, das mortalidades, nós não podemos esquecer que nós estamos mexendo com sistemas vivos. Então, não é esse problema separadinho dentro de um pacotinho ali, o outro problema é o da mortalidade, o outro problema. Isso está tudo misturado. Isso está tudo misturado. Então, assim, as combinações que vão tendo dessas questões ligadas já a uma certa sensibilidade à temperatura, com os extremos de temperatura que estão acontecendo, aí a gente não vai encontrar causa única, não. E nem nós vamos ter solução. Eu acredito que a gente vai criando maneiras de conviver com os problemas em níveis toleráveis. Alguns dados a mais aí para trazer depois da experiência lá do Ederson, depois da minha aqui. Por que eu estou trazendo isso? Porque a hora que a gente chega lá, não, é girodáctilos, é dactilogeiros. Mas por que esses bichos não estavam causando problema e agora começam a causar problema? E aí a gente lembra que tem outras coisas acontecendo aí que estão causando estresse, que estão causando problemas imunológicos, que estão desacertando os peixes completamente. Antes da gente começar, o Mauro chegou mais cedo, eu estava contando para ele que eu fiz uma desova de uma fêmea Aranchu e coloquei em 2 bacias. E de um dos machos fertilizou, do outro zero. E machos produzindo sêmen normalmente. Quer dizer, nem normalmente, não, já dá para perceber que está um pouco reduzido também a quantidade de sêmen. E isso não é a primeira vez que acontece. Isso já aconteceu no tanque dos Rio Kings também, de tirar sêmen de 2 machos e um fertilizar e o outro zero. Então, assim, está tudo meio bagunçado mesmo. Então, Mari, você tocou num ponto bem importante, que até mesmo o Gyrodactylus, que é o de pele, se não me engano, às vezes eu confundo, me corrija se eu estiver errado, que é o conhecido como flocos de pele, ele pode, normalmente ele está presente numa quantidade pequena nos peixes, naturalmente. E os peixes não desenvolvem doença, ele não consegue parasitar a nível patológico, a nível patogênico. No entanto, com todas essas mudanças climáticas, tal, esses estresses que você citou, a imunidade do peixe vai lá embaixo. Então, o que acontece? O organismo do peixe não consegue ter mais controle sobre aquela infestação, entre aspas, e aí sim, aquele organismo que sempre conviveu na superfície, no tegumento, ele passa a ser um patógeno. Né? Então, a quantidade dele no peixe começa a aumentar, a proliferar de uma maneira que causa dano. O que, que acontece? Né? O nosso organismo, o organismo biológico dos organismos dos diversos seres vivos, ele está o tempo inteiro em luta, né? Em combate com os possíveis agentes exógenos que estão tentando, como diz, se apropriar do espaço. Quando, por algum motivo, né, esse equilíbrio é quebrado, os bichos exacerbam. Um exemplo muito comum somos nós mesmos humanos. Quando a gente passa por um período meio estressante, na hora que passa aquele período que a gente estava ali naquela luta ferrenha, tal, que acalmou, o que, que acontece? A maioria de nós gripamos. A gripe vem. Por quê? O sistema imunológico foi meio deprimido, a resistência caiu, e com os outros organismos também não é diferente.
Então, muitas vezes, existem trocentos trabalhos sobre isso, né, de organismos, inclusive, que convivem na superfície do peixe, em condições naturais. Quando o peixe está debilitado, ele passa a ser um agente que causa alguma patologia, sendo que, no normal, no geral, eles não são agentes patogênicos, só quando há uma depressão do sistema imunológico. Então, a gente tem que ter mais atenção com esses contextos e tentar dar solução. Não é uma coisa simples. Na realidade, os nossos peixes, certamente, né, têm na superfície deles, ou mesmo internamente, uma série de elementos contaminantes. Segundo alguns pesquisadores, nós temos mais células não nossas no nosso corpo do que as nossas, quantitativamente falando, né? Então, o problema é quando ocorre essa redução do nosso sistema imunológico em termos de combater esses agentes que estão associados a gente. Observem que hoje a tendência é enorme em relação a pré- e probióticos, no sentido desses elementos, desses organismos, dessas bactérias, trabalharem em prol de elas competirem com agentes que são patogênicos para reduzir os problemas de patologia. É questão de densidade de população em determinadas condições. É a realidade biológica. Eu aqui, por enquanto, não tive perdas, sabe? Mas a minha quantidade de peixe é pequena, né? Comparado aos colegas aí, então, enfim, tive que desenvolver um protocolo emergencial, mudar algumas coisinhas aqui, no sentido de tentar evitar um pouco, né, alguma perda nesse período excessivamente quente, né, e oscilando que vivemos aí nas últimas semanas, né? Para nós aqui isso, e o Mauro pode comprovar isso, né? A temperatura nossa aqui variou aí, eu cheguei a pegar 35, 36 graus em Ouro Preto, o que é uma coisa extremamente, quer dizer, não vivida ainda, pelo menos eu não me recordo de ter pego temperaturas dessa natureza aqui na região, sabe? O que eu fiz, na verdade, meus tanques, eu tenho 3 caixas de 500 litros externamente, né, que estão ao tempo, pleno sol, elas estão com uma cobertura de sombrite, né, e tem plantas, né, sobretudo aguapés e alface d'água, né. Normalmente eu mantenho essas plantas com uma cobertura em cada caixa, na superfície, em torno de 30% a 50% mais ou menos da caixa com planta, e o resto lâmina d'água sem nada, né? E o que eu decidi fazer, e meio que no teste aqui, né? Eu tinha uma reserva de plantas aqui em outro reservatório, e eu aumentei essa, essa cobertura para 75%, para diminuir a incidência direta além do sombrite, né? Então, 75% da cobertura da água coberta de planta. E aumentei a aeração, né? Bastante, né? Procurei aumentar dentro da minha possibilidade aqui, né? A aeração. E o terceiro item, então, cobertura, aumentei a cobertura, né? Tanto o sombrite eu mantive, né? Aumentei a cobertura de plantas, aumentei a aeração, não seria modificações, mas ajustes, né? E por enquanto está funcionando, né? Não estou mexendo muito nos sistemas, inclusive nas caixas d'água, estou evitando de fazer muita troca, etc., para evitar né? Mais um parâmetro variando, aí, alguns parâmetros variando junto com esses outros, que é a temperatura, no caso, né? Que está variando muito. Então eu estou mantendo, mas por enquanto está indo, né? Tudo bem que nós estamos no começo do verão, né? Eu não sei como é que a coisa vai se desenrolar, né, até março, né? Então, pode ser que eu tenha que modificar tudo de repente, né? E observando mais os sistemas, né? Porque qualquer modificação eu vou ter que atuar de maneira rápida e nem sei muito bem como ainda, né? Mas aí vai ter que partir para a troca d'água mesmo, tal, né? Mas por enquanto eu estou mantendo o sistema
o mais preservado, sem modificações drásticas, um caso a mais, né? Vamos dizer assim, para ser analisado. É isso. Você já foi sendo precavido, você já foi planejando e ajustando algumas ações para evitar problemas maiores, né? Eu, depois que o problema começou aqui, aí eu fui analisar assim, o que tinha acontecido nos dias anteriores, e uma das questões, dois dos tanques foram peixes de tanques diferentes que foram lá para a exposição que a gente participou há 15 dias atrás, e que eles foram para o mesmo aquário e chegou aqui, separou e voltaram para os seus respectivos tanques. Esses dois tanques tiveram problema. Então, ou seja, aquela questão que o Mauro estava comentando, em algumas situações os bichos começam a explodir, de reproduzir, ou às vezes também a cepa que está já acostumada, que determinado grupo já está convivendo com ela, que já tem anticorpos para ela, a hora que você coloca em contato com outro, vem um bicho completamente novo que não tem contato nenhum. Isso faz sentido, Mauro? Certamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que eu percebi é que os peixes não tiveram contato com peixes externos, mas os tanques deles são completamente isolados. Então, obviamente, isso aí está ligando também com a questão que a gente está falando dos estresses de temperatura com baixa de imunidade e ainda um fator a mais de ter juntado grupos diferentes, que foi aquilo que a gente já conversou também em outras vezes, né? De mistura flora, e às vezes vai tudo bem e às vezes não vai tão bem assim a hora que encontram, né? Observa que teve mais um fator de estresse, né? O fato de terem saído, ido para a exposição, voltado, né? Sim. Que isso é um fator extremamente estressante para os bichos. É uma mudança muito brusca do ambiente. E isso leva a uma, vou colocar assim, entre aspas, uma debilitação do sistema imunológico, o bicho fica suscetível. Pois é. É complicado. Pois é, complicado. e aí, para compartilhar com todo mundo, isso também vai ligar com o histórico lá do que o Ederson viveu, e aí tiveram alguns procedimentos, e aí eu gostei a hora que o Hermínio falou do protocolo, porque aí já dá para poder a gente pensar em alguns protocolos, porque as informações estavam meio soltas na minha cabeça, pelo menos, e depois que a gente conversou na semana passada, aí o negócio já deu uma clareada para mim. Primeiro, eu queria mostrar para todo mundo isso aqui. Espera aí. Do primeiro dia que eu fui conversar com o Mauro, ele foi me falar o seguinte: ó, precisava levar num microscópio para saber se é Gyrodactylus, que é esse aqui da figura A, ou se é o Dactylogyrus, que é esse aqui. Porque os bichos têm sensibilidades diferentes a diferentes tipos de tratamento, né? E ainda tem esses outros dois tipos aqui dos monogênicos aí, e aí só que não deu tempo de fazer isso aí, porque eu já tinha tratado um grupo, os que estavam mais debilitados já foram morrendo, e aí o Mauro me falou, ó, depois que morre não adianta mais não, porque os bichos saem depois que o peixe morre. Mas o que para mim ali serviu e foi interessante desse bate-papo com o Mauro? Eu tinha feito o tratamento com praziquantel. E aí o Mauro me liga e me fala, ó, o vermífugo vai matar os que estão lá em estágio de vida livre. Os que estão lá povoando os peixes, eles não vão, quer dizer, não sei se eles seriam pouco atacados, pouco sensíveis ou não seriam sensíveis ao medicamento. Então, o que eu percebi? Aí, o que eu fiz nessa hora? Eu passei a somar as duas coisas. O tratamento na água e levei os bichos e fiz um tratamento de sal na proporção que o Mauro me passou de um livro que ele tinha dado uma consultada lá, 10 a 15 gramas de sal por litro de água, durante 15 a 20 minutos, ficando ligado para não fazer isso em recipiente metálico,
por causa da reação do sal com esses componentes metálicos. E aí eu fiz isso aí. Os peixes que estavam mais debilitados morreram alguns, mas os que estavam bem, os que estavam melhores um pouco, agora já estão comendo normalmente e tal, e a coisa já deu uma estabilizada. Então, eu queria era comentar isso aí com vocês, porque aí é a hora que eu vi assim, porque a hora que a gente está vendo o problema acontecendo, a gente já está vendo ele já na forma aguda. Os peixes já pararam de comer, já está todo mundo meio paradão em cima d'água, e a hora que você vê, isso já está acontecendo. Quer dizer, então a gente precisa ser rápido. E ser rápido nessa hora não adianta só fazer o tratamento na água, porque quem já está com uma infestação alta está sofrendo e vai complicar um pouco. Nós temos aí algumas situações que é preciso a gente avaliar. Como nós começamos falando no início, geralmente esses organismos podem já estar presentes nos peixes, mas de uma forma razoavelmente equilibrada, porque o peixe está reagindo a eles e eles mantêm uma população baixa, que é inclusive interessante para o aspecto imunológico do peixe, né, de responder ao agente, beleza. Quando ocorre algum fator de estresse que debilite o peixe, esses bichos disparam. Só que nós temos duas situações distintas, que é o que eu conversei com o Mário. Esses trematodas monogenéticos, primeiro, tem diversos gêneros. Até o Mário fez uma brincadeira, falou, isso aqui está parecendo um trocadilho, né? Girodáctilos, dactilogiros, né? São dois gêneros distintos, com biologia, em alguns aspectos, semelhantes, mas em outros totalmente diferentes. Os girodáctilos, a minha primeira experiência com eles, meu primeiro contato, foi lá no início da década de 80, e foi com o gupe. Eu tinha um amigo em São Paulo que estava tendo um problema com os gupes dele e estava desesperado porque os gupes começavam assim, emagrecendo, 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 aparentemente não tinha nada e morria. Eu falei, me manda uns bichos desses para eu dar uma olhada, né? E foi quando eu fui estudar pela primeira vez a respeito desse parasita. Girodáctilos, eles têm uma característica muito interessante. Mário, volta na imagem que você colocou aí, por favor, para ajudar a clarear. Os girodáctilos, aqui para mim, é o que está do lado esquerdo aí na imagem, né? Na foto, ele está à direita, mas para mim, eu vendo aqui de frente, ele está à esquerda. Observe que ele está com os ganchos dele, né? Que aparece na região basal e na região ventral do bicho. E coloca aqui um embrião. E o da direita não tem isso. Inclusive, os ganchos são diferentes. Ok? Isso é o primeiro ponto para separar girodáctilos de dactilogiros. Beleza, essa imagem aí é muito tranquila. O girodáctilos, ele tem uma reprodução vivípara. É um negócio muito interessante que eu nunca tinha ouvido falar isso até o início da década de 80, que o sistema de reprodução deles, não sei se Rosana já ouviu falar disso, chama escatulação. Já ouviu isso, Rosana? Pois é, eu também não sabia nada disso. O que acontece? Um animal adulto, ele tem um embrião dentro dele, que por sua vez tem um embrião dentro e às vezes uma quarta geração. Então, o que vocês estão vendo aí na imagem é de um embrião aparecendo os ganchos dele, que já por sua vez tem uma nova geração e, se possível, às vezes outra. Então, quando esse indivíduo que está embrionado, esse embrião sai, ele já sai com 2, 3 gerações a caminho. E o adulto reinicia um novo ciclo reprodutivo. Então, imaginem a velocidade, quando as condições estão favoráveis para o parasita, da reprodução desse bicho. Ele entra numa exponencial, é violento, né? Enfim, então, esse bicho, né, é desse jeito. Os girodáctilos, diferente o dactilogiros, diferente dos girodáctilos,
a reprodução dele é ovípara. Então, eles liberam ovos que vão formar formas larvárias, que vão infestar o peixe e dar um novo ciclo. E aí, ele fica na dependência dessas larvas que eclodiram desses ovos encontrarem hospedeiro para reiniciar o parasitismo. Nos girodáctilos, não, ele é direto, é por contato. Quando o bicho sai, ele já está grudado no peixe de novo. Ele já está em contato direto. E a transmissão, no caso dos girodáctilos e tanto do dactilogírus, é por contato, mas nos girodáctilos o contato já é direto, ele já sai em cima. E os girodáctilos, em grande parte, eles eles se posicionam na superfície corporal externa. O dactilogírus ele tem uma preferência pela região dos arcos branquiais. Também é epitélio, né? Também é tecido epitelial, mas eles têm uma predileção pelos arcos branquiais. Os girodáctilos também parasitam os arcos branquiais, mas aí, dependendo do grau de infestação, o que está comprometendo? A capacidade de troca gasosa. Por quê? As brancas do bicho estão sendo comprometidas, estão sendo lesadas pelos parasitas. E, além disso, esses parasitas abrem um espaço para a contaminação, né, de agentes oportunistas que começam a gerar processos de inflamação, né? E aí é complicado. Nessa imagem, por exemplo, nós estamos vendo uma nadadeira do peixe, né? E os girodáctilos estão aí, ó. E é impressionante. Eu, quando vi pela primeira vez isso, imaginem uma anêmona com aqueles tentáculos todos. O peixe estava tão parasitado que parecia que só tinha parasita no bicho quando você olha no microscópio. Esse grau de parasitismo aqui dessa imagem que o Mário está colocando é baixinha. O negócio é violento, gente. É violento. Aí, quando chega nesse grau elevado de parasitismo, o peixe começa a ficar assim meio sem brilho, meio opaco, mas ele está coberto de parasita. E aí é muito difícil você recuperar o peixe. E o tratamento preconizado, pelo o que eu tenho aqui, são normalmente 2 tipos de tratamento. Um é o sal, que é o mais comum que a gente usa. O outro é o formol, né? Formalina, se não me falha a memória, é 30%. Só que o formol é muito tóxico. Se o bicho já está debilitado e a gente manda formol em cima, ele já está para lá de Bagdá, a chance dele conseguir, se o índice de parasitismo for muito alto, dele se recuperar, vai ser assim, mais um fator de estresse, mais um aspecto para lesão e que você tem que ter um controle muito grande, porque vai afetar também o aparelho respiratório, né, no caso das guelras que já estão lesadas. Então, o menos estressante é o sal, porque o sal, numa determinada concentração, ele beneficia o peixe, mas sem causar ainda mais toxicidade, né, para a questão das guelras, das brancas, dos arcos branquiais. Então, o negócio não é simples. Aí, mais uma vez, a gente volta naquilo que já conversamos anteriormente. É imprescindível fazermos quarentena. Gente, quarentena nos alivia de uma série de coisas. Não significa que a gente vai colocar o bicho zerinho, limpo de tudo, mas você vai dar uma condição para o peixe dele ter a capacidade de se adaptar, né, a médio e longo prazo a determinados elementos que estão na superfície dele. Depois que a coisa está tomada, é muito difícil você conseguir salvar o peixe. Esse é o problema. Então, como ponto de partida para a nossa discussão, né, eu estou apresentando essas duas situações. Eu prefiro, né, utilizar o sal. O sal, na realidade, é usado para diversos ectoparasitas com uma forma de eficiência muito boa, né? O quinho aguenta bem uma salinidade próxima da salinidade do mar. Então, você vai salinizando gradativamente e quando, óbvio, o peixe, você sente que ele está começando a sentir a concentração de sal, você começa a fazer a troca
por água doce de novo e tocar o bicho para frente. A formalina é um negócio muito sério. Um uso inadequado, você pode acabar matando o peixe. Você tem que ter um controle mais rigoroso. Errou na dosagem, a concentração um pouco mais alta, vai lesar o peixe. Então, eu tenho preferência pela utilização do sal. Então, é interessante aquela imagem do dactilogiros e girodactilos, até pelo aparelho bucal, dá para perceber quem tem preferência por qual tecido a parasitar, né? Então, o dactilogiros, você percebe os ganchinhos que já são prontos ali para ir para a guelra, né? Para o tecido branquial. E o girodactilos, então, já é mais achatadinho, justamente para ter o contato mais forte com o tegumento, né? Mas é bem interessante. Eu não sabia, Mário, desse lance da reprodução, nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar disso. É bem interessante. Eu também E não, Rosana, só fui tomar conhecimento disso quando eu fui estudar a respeito desse bicho. Quando eu me deparei com ele, fui tentar descobrir o que era, né? Tanto é que foi um trabalho que eu levei, se não me falha a memória, não sei se foi 83, 84, eu tinha chegado no FOP em 82, e eu me deparei com duas situações assim, desses peixes. Né? Uma foi os girodactilos, que é interessante que os girodactilos ele tem uma diversidade de espécies tão grande que eles são hospedeiros específicos. Cada peixe tem uma espécie de girodactilos que o parasita. E, no caso do quínguio, tem uma espécie comum para gupe e para quínguio, que é o Girodactylus bulatarudes. Me lembro disso até hoje. Que me chamou a atenção que em algumas espécies uma mesma espécie do parasito pode parasitar mais de uma espécie de peixe. Olha que coisa interessante. realmente a formalina, ela precisa tomar muito cuidado com ela. E eu usaria realmente só nos peixes que estão menos afetados, porque daí você corta o mal logo pela raiz, porque ele é muito forte, né? Mas tem que tomar realmente muito cuidado, ter certeza na manipulação, para não errar na dose, porque senão aí vai ter o efeito contrário. Aproveitando o assunto aí da formalina, Rosana, a Rosana havia me enviado esse trabalho aqui sobre doses para tratamento com cloreto de sódio, com formalina e com associação deles. E aí tem uma tabela aqui embaixo com resultados, como foram as concentrações e tudo mais. Eu vou colocar esse trabalho aqui também na descrição desse vídeo. A hora que eu vou te passar a palavra agora, tá, Ederson? Só para poder aproveitar o comentário aí do Girodactylus e do Dactylogyrus, eu tive uma infestação de Dactylogyrus nos guppies há alguns anos atrás, e uma informação interessante na questão que o Mauro estava colocando da reprodução ser sexuada é que os ovos ficam espalhados pelo fundo. Então, uma das coisas que eu me lembro também, que ajuda demais no controle, é fazer a TPA, dando uma varrida no fundo todo, para poder limpar, ajudar na redução da reinfestação. Pelo que eu entendi, tu falou em torno de 10 a 15 gramas de sal, né? Por litro. Por Isso litro. é quase uma colher de sopa. Isso mesmo. É salmoura no bicho. É salmoura E no bicho. aí deixa... E é interessante pelo seguinte, os mais debilitados já vão embora nessa aí. Já pede passagem. Não, é porque eu acho que é isso, assim, que eu tô no meio do negócio aqui, meio experimentando tudo, né? Então, uma das coisas que eu notei é que tem uma caixa dos alevinos, que assim, os alevinos estão tudo separados desse trem todo aí que está acontecendo, né? A peixada nova desse ano. Que eu vou desenvolvendo eles, aí quando eles estão grandes, eu jogo lá no sistemão, velho. Uma caixa de alevinos que é de quando já tinha começado a dar o problema dos ranchu, os peixinhos estão meio boiando, assim, meio lá em cima, meio banzo, como a gente diz, né? E eu vou tacar sal neles para ver o que acontece ali, né? Porque é uma caixa de alevinos aí que tem aproximadamente um mês, mais ou menos,
né? Que eu tirei no auge daquele, quando começou a dar os problemas ali, eles desovaram, enfim, e eu estou notando que essa desova ela tá meio assim, tu vê os peixes, tu vê que eles não estão engordando, não estão crescendo e tal, e ficam meio em cima, né, próximo da superfície. E a outra questão que eu acho que acho não, né, que eu ouvi agora do professor, que me chamou a atenção, é que é possível, então, tratar esses bichos aí com sal, né? Porque isso era uma coisa que também, assim, eu não estava, né? Cheguei a usar um dia, até comentei com o Mauro, assim, depois que eu utilizei, né, o praziquantel, não morreu mais peixe aqui. O que eu tive, né, uma semana que eu tive viajando, enfim, a Ana disse que a temperatura subiu muito aqui. Na volta agora teve esse ataque aí de bactérias, enfim, que deu uma ruída em algumas nadadeiras, o EN e companhia, né? Mas isso foi uma coisa que me chamou a atenção, assim, também, né, que com o praziquantel, eu acho que também não sei se quando eu apliquei já tinha morrido o que tinha para morrer, né? E uma outra questão é que está me chamando a atenção, assim, porque a gente sempre, o peixe que é mais frágil, mas, né? Eu até não sei se cheguei a comentar com o Fábio, que assim, eu tenho aqui não aparece, nem aconteceu nada com ele, um que a gente chama de fantasma, agora faltou o termo aqui, né? Um match, né? E tem duas arolhas lá que veio do Mário que estão albina lá no meio das caixas, comendo normal e tal. Parece que não aconteceu nada, não sabem do que está rolando ali, né? Então é interessante, sim, que às vezes até peixes que a gente teoricamente são mais frágeis, eles acabam resistindo mais, né? E passando por isso como se não fosse nada. E uma outra coisa, só para comentar com vocês, assim, de temperatura alta, né? Eu acho que eu já tive aqui nas caixas, em outros momentos, temperatura aí de 32, 33 até 35 graus. Né? Então, eu não tive problema com temperatura alta, assim. O que foi que eu acho que foi o problema maior aqui que desestabilizou, e talvez aí também, até para vocês dar uma olhada, é a variação brusca, assim. Né? Então, aqui eu tenho, assim, teve dia de pela manhã tá 6 graus e ao meio-dia tá 12, 13. Né? Então, essa flutuação ao longo do dia, eu acho, isso foi o que eu acho que desencadeou aqui todo o problema. Só para poder ilustrar a nossa conversa aí, eu peguei aquele vídeo que eu havia colocado lá no grupo e trouxe ele para cá, só para quem não viu assim como que os peixes ficam, é mais ou menos isso aí, ó. É isso aí. Ali, ó, a brânquia ele tá vivo, mas derrubados. Tá no estágio ghost já, né? O outro lado da vida. É, e trazendo aquele outro vídeo que eu compartilhei lá no grupo também, né? Esse aqui é o vídeo lá do que eu vi lá no americano lá, que quando a gente aplica o praziquantel, a primeira vez que eu apliquei são aqueles pontinhos brancos ali no fundo da caixa no dia anterior. O troço não dissolvia na água e eu não sabia como que fazia para poder dissolver o bicho na água. E aí eu entrei no YouTube, digitei lá para poder dissolver praziquantel e aí eu vi isso aí com um americano. Aquilo ali é um pedaço de perlon que eu joguei o pozinho do praziquantel dentro do perlon e saí apertando esse negócio pela água. Essa sugestão do cara eu achei super interessante e porque quando eu vi no dia anterior e ele mostra lá no vídeo, né? Eu vou colocar o link do vídeo dele aqui também na descrição aqui, porque ele mostra lá exatamente o que a gente vive, a situação que acontece. Não adianta você colocar dentro de um vidro e sacudir
para poder querer diluir, porque ele boia e ele fica umas borbolhas assim, e daquele jeito ali ele espalha aquela poeirinha, você espalha pela água toda e fica bem uniforme. E um comentário interessante, Ederson, eu acho que essa questão é que eu estava falando no começo da minha fala, da questão do protocolo, porque essa informação que o Mauro trouxe de não estou atacando o bicho que já está no peixe, é que para mim foi decisivo, ou seja, não adianta eu fazer uma coisa só, eu tenho que entrar com as duas coisas, né? Eu tenho que entrar com o tratamento, com o banho no peixe e o tratamento da água para poder diminuir a reinfestação, né? Daí a necessidade da gente ter um diagnóstico do que realmente está acontecendo, né? Na maioria das vezes, e hoje está, como diz, comunérrimo, né? A gente, por não ter, às vezes, procedimento adequado para a identificação da origem da causa, a gente trabalha tratando sintomas. E, nesse contexto, a gente está incorrendo no erro de não resolver o problema. Eu até perguntei para o Mário, você não tem um microscópio? Ele, não. Então, eu vou fazer uma sacanagem agora, no bom sentido, para todos, não é só para o Mário, não. Gente, vão comprar um microscópio. Eu comprei um microscópio para mim, já tem um tempo aí nessa pandemia, né? E como as universidades estão paradas, que quem compra isso são os laboratórios e universidades, o preço desses equipamentos despencaram. Tanto é que eu falei com a minha mulher essa semana, o meu presente de Natal, a sacanagem, que eu vou me dar, eu vou comprar agora um outro. Eu vou comprar um microscópio estereoscópico. Eu tenho um microscópio de luz transmitida, né, que é um microscópio tradicional. E eu vou comprar um microscópio estereoscópico que o pessoal chama de lupa, né? Mas lupa é aquele instrumento do Sherlock Holmes, né? Não é Sherlock Holmes, não, Sherlock Holmes, né? O microscópio estereoscópico ele trabalha com mais de uma lupa, ele tem lentes conjugadas, que é interessante para esses organismos maiores. Então, eu decidi que agora, esse mês, eu vou comprar para mim um microscópio estereoscópico, vou ter o de luz transmitida, para bichinhos mais, né, pequenininhos, e o outro para coisas maiores. E hoje isso está muito fácil de comprar, porque eles parcelam de 10, 12 vezes. Vai pagando a prestação suave e pronto. Por quê? Se a gente não tem a identificação da causa, você está no risco de acertar ou errar, só pela sintomatologia. E tem muitos sintomas que são semelhantes para diversos elementos. E aí a gente vai ficar no chutômetro, né? Por isso que eu falei com o Mário, olha, se der, me manda uns 2, 3 bichinhos aqui, mas tem que vir vivo. Por quê? Esse tipo de parasito, como o Mário falou, o peixe morre, ele vaza para procurar outro hospedeiro. E tem vários parasitos assim. Tem vários parasitos que perdeu o hospedeiro, eles morrem. Mas tem outros que não, eles têm a estratégia de buscar novos hospedeiros. Então, é de extrema importância a gente mexer nisso um pouquinho, né? Tentar identificar, pelo menos. Eu sou muito curioso. Eu já disse antes que assim, eu não tenho formação nenhuma nessa área, mas a curiosidade me leva a buscar, né? A gente vai fazendo os paralelos com aquilo que a gente já estudou, que a gente aprendeu, e vamos chegando lá. Eu ainda vou ter um microscópio ótimo, morro de vontade. Mas a minha sugestão é o seguinte, para esses tipos de parasitos, o microscópio estereoscópico é mais eficiente do que o óptico. Porque o grau de ampliação dele, né, te permite ver bem esses bichinhos, que às vezes no microscópio óptico a ampliação é muito grande e fica ruim de dar foco. É por isso que eu estou comprando o segundo agora, né? A minha intenção é para trabalhar com essa diversidade aí. Mas é interessante, ajuda muito. Para quem gosta de mexer, inclusive, com os micro-organismos aí do plâncton, né? O microscópio estereoscópico, popularmente chamado de lupa, que está errado, mas é usado a terminologia, ele é mais adequado do que o microscópio de luz transmitida, o microscópio óptico. O Ederson colocou aqui no chat aqui que ele é da área de humanas. Eu ia falar assim que eu estava só querendo criar os peixinhos. Ó, se serve de consolo, cara,
eu vou fazer um comentário, então, que foi a minha trajetória. Lá no meu início, eu queria criar peixe. O meu foco era peixe. Beleza. Fui estudando peixe, estudando peixe, estudando peixe. Chegou um momento que só conhecer do peixe não resolvia. Eu tinha que ver aquilo que estava ao redor do peixe. Olha, quem vai criar peixe, fazer reprodução, dependendo do tamanho de larva, não adianta só você saber do peixe. Você tem que saber o que a larva come, porque ela não come ração. Então, é necessário você ter organismos que sejam compatíveis em termos de movimentação para a larva predar e que caibam na boca da larva. Então, você tem que começar a criar alimento vivo. Não tem saída, cara. Aí, esse leque vai abrindo e você vai aprendendo. Aí começa a ter problema com o peixe morrendo, mas está morrendo por quê? Ah, será que é parasita, isso, aquilo? Tem que estudar. Não tem saída. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Na nossa formação lá no passado, tanto eu quanto o Mário, quanto veterinários, a gente não tinha nada disso, não, pô. Não tinha nada de peixe para gente. Ou a gente vai, corre atrás, né? Ou então a gente não vai saber, vai ficar na dependência dos outros, se tiver quem atenda, que é outro problema. Eu sempre fiquei sozinho, isolado no meu espaço. Eu tinha que me virar, né? Se vira nos 30. E é complicado, a gente quebra a cabeça, quebra a cara. Eu me lembro, acho que eu comentei com o Mário, que no congresso que eu fui levando 2 artigos, um era o Odine e o outro era o Girodactylus. Chegou um parasitologista para mim e virou para mim assim, mas na lata, eu lá com os 2 painéis, por que você não colocou a espécie desses parasitos? Eu falei, porra, eu não sou parasitologista, você não tem ideia do sufoco que foi para chegar no gênero. Aí ele falou, mas como é que você fez? Assim, você conseguiu chegar no gênero? Falei, consegui. Fui fazendo por exclusão. Ele não tem ideia do que eu penei, eu não tinha formação nessa área. Eu não conhecia nada de parasita de peixe, pô. Mas eu fui quebrando a cara, comprei livros. Eu tenho alguns livros de parasitologia de peixe. Vocês não têm ideia de quanto parasita o peixe tem. Evolutivamente, como eles são mais antigos, eles tiveram muito mais tempo de interação. É parasita dá de pau. Eu conheço um ou outro dentro disso que eu já transitei, mas eu não sou parasitologista, eu não sou expert nisso, não. Eu tentei dar solução para a minha realidade, e cada um tem que buscar a sua realidade dentro do possível. Hoje está mais fácil. Já tem laboratórios que fazem identificação, parará. Mas naquele passado remoto, ou eu resolvia, ou o peixe morria. Fique esperto. Eu adquirindo aí o microscópio, o pessoal aí, a maioria adquirindo, teria como a gente, como prevenção, fazer análise da água, em vez de já da doença, eu fazendo da água, vou detectar o que a água tem, chegar num nível assim, eu tomar uma providência antes de espalhar esse negócio, esse alien aí nos peixes todos. Eu vou falar até antes do Mauro ali, que não é que o buraco é mais embaixo, não, a cratera é mais Então, embaixo. o negócio é terrível. Daí é bom comentar. O problema, Emerson, é o seguinte, cara, é que se você for olhar para a água, você vai olhar para um universo de alguns milhões de espécies, e aí a gente vai ficar completamente perdido, sabe? É, vamos lá, vamos ver o que. Mauro, essa pergunta é para você. Aí, tá vendo? Tudo eu, tudo eu. A culpa é minha. Para que eu fui Pega falar leve, o hein, que eu professor? falei? Tá vendo? O microscópio, seja ele de luz transmitida, microscópio óptico ou microscópio estereoscópio, ele vai te permitir ver uma série de coisas. Mas desses parasitos, por exemplo, né, na maioria das vezes, eles não estão lá nadando, estão livres lá na água para você pegar uma amostra e fazer isso. Observa o seguinte: no caso do dactilogírus, que sai ovo, nasce larva, que vai ter que nadar procurar um hospedeiro. Para você achar algumas larvas dessas, você teria que ter, olha a sacanagem, agora no bom sentido, além de ter o microscópio, você teria que ter uma centrífuga para pegar um volume de água, centrifugar para concentrar e ver se acha as larvas infestantes. Percebeu?
Então tem que Então, arrancar uma escama do peixe. nesse caso, a utilidade dele é você examinar diretamente o peixe e ver a presença do parasito no peixe. Algumas coisas você pode ver com microscópio, sim, mas para esse tipo de diagnóstico é o bicho, né, o parasito, no hospedeiro. Ok? Não, Aí, o que você pode ter que é mais eficiente? Um bom sistema de filtragem com ultravioleta, que se tiver essas larvas transitando, vão morrer. Aí o direcionamento é outro, ok? Não sei se eu consegui clarear. Não, sim. Não tem muito o que prevenir esse bicho aí, não. Lembrando que o UV só vai matar os parasitas que estiverem na água. O que tiver no peixe não vai morrer. Isso, os estágio que, larvar circulando. os que estiverem na água que passarem pela lâmpada, né? Isso. Porque não quer dizer que todos vão passar por lá, não. Só antes de passar a palavra ali para você, Rafael, só um comentário ali, o Emerson, mas é, complementando a fala do Mauro, a coisa ainda é mais complexa ainda, porque além da gente não conhecer as espécies, não é assim facinho pegar. Como que eu vou? Eu já tenho um microscópio, eu tenho o microscópio estereoscópico aí que o Mauro está falando e tal. Coletar o material e preparar o material para colocar na lâmina para poder identificar o bicho outra, é outro parto ainda, sabe? Então, Eu tenho a impressão que eu vou comprar um helicóptero tendo carta de moto. exatamente, é mais ou menos por aí. Não, a dúvida que eu tava era praticamente a mesma do Emerson. Porque assim, até comprei um microscópio miniatura aqui, um pequeno, só que eu fui à noite para olhar, porque eu percebi que à noite eu via assim alguns em cima d'água ali, como eu não conheço também muito sobre essa parte, aí eu até ia perguntar se seria mais fácil, teria um horário específico do dia para coletar, mas como ele acabou falando que seria mais fácil no peixe, né? No fundo, assim, por exemplo, raspar um perlon, alguma coisa no fundo, não teria como também tirar uma amostra disso para ver? Não, normalmente, para esses ectoparasitas, você faz raspagem no peixe. Ah, tá. E tem dois tipos de exame. Um exame que chama exame a fresco, que você faz a raspagem, pega aquele raspado, coloca na lâmina e vai examinar, ok? E o outro, que dependendo do tipo de parasita, você tem que sacrificar o peixe, não tem muita saída. Que, por exemplo, como é que você vai fazer raspado lá de guelra, lá por dentro do opérculo? Né? Você tem que matar o peixe, sacrificar o peixe, cortar o opérculo, tirar arcos branquiais e colocar na lâmina, fazendo ainda um esmagamento delas para poder ver o parasita. Aí, nesse caso, tem, como o Mário falou, não é um buraco, é uma cratera. São procedimentos para cada situação, tem um. Né? Então, a gente tem que ir se adaptando à situação. Como eu disse antes, tanto eu quanto o Mário, embora veterinários, né, a gente não teve essa formação. Eu fui estudar, quebrar a cara, pegar livros, ver esses procedimentos, como é que você pode fazer. Os outros podem aprender, vocês podem aprender? Pode, mas tem que fazer um esforço, tem que suar um bocado para chegar nesse ponto. É normal muito todos nós. otimista. Não pense que para mim é diferente, não é não. Eu não tive essa formação, eu não sou parasitologista, ok? Mas assim, eu sou curioso e na tentativa de acerto e erro eu fui caminhando, né? Lógico que na época, quando eu fiz esses trabalhos que eu levei para o Congresso, né, eu não tinha microscópio, não tinha equipamento adequado, mas eu estava na universidade e na universidade eu tinha. Tanto é que eu fiz, fotografei, eu posso até depois, eu tenho que procurar aqui no meu passado remoto, umas fotos que eu fiz desses girodáctilos e diodine, né? Eu posso bater uma foto, eu tenho a foto e o papel, né? Que foi apresentado no Congresso. Eu posso fazer uma foto digital e mandar para vocês terem ideia como é que é. Tchê, você também vai comprar um microscópio? Vou. Eu já comprei um desses vagabundos aí do Mercado Livre, tá? Mas não entendi nada.
Mas é um pouco isso que eu ia comentar, assim, né? Uma é esse que o buraco sempre é mais embaixo, assim, né? Dessa coisa, por exemplo, dos alimentos vivos, né? Os Daphne e coisa arada aqui. Aí a gente aprende como é que é a Daphne, como é que é o Ostracoda, como é que é a Moina. Aí eu conversando com o Mauro um tempo atrás, aí já vai mais de um ano e tal, amplia a imagem. E aí os bichos que tem que nascer aqui é completamente diferente disso, né? E, então, assim, né, tu tem uma regra e vai ver, não, a regra é diferente, tá fora da regra, né? Mas eu ia comentar, assim, na verdade, mais uma reflexão e tal, um pouco sobre o quanto que o caminho, o espaço que tem, na verdade, assim, para pesquisa nessa área, né? Eu estou aqui a 10 quilômetros do laboratório de uma universidade federal, né? E que tem um curso aqui de aquicultura, tem curso de veterinária, tem biologia, né? E há 2 anos atrás, quando eu tive um problema aqui com os alevinos que estavam morrendo, eu tentei conversar com o pessoal, ninguém sabe responder, né? E muita gente ali, inclusive, pesquisando na área de aquicultura, né? Então, acho que tem um espaço aí interessante, pensando assim a longo prazo, né? De se buscar essas parcerias, incentivar daqui a pouco uma galera nova aí que está entrando na universidade para também, né, pesquisar essa coisa aí da, digamos, sanitária, né, lá, os peixes ornamentais, enfim. Isso, inclusive, naquele curso lá da Universidade do Rio Grande do Norte, ele passa meio que batido por isso, assim. Tem muita informação no curso e tal, mas essa questão ela não é tão abordada. E acaba que é um pouco isso, assim, né? Na hora que tu tem o problema, tu acaba tratando para 5, 6 possibilidades, quando vê é uma outra, né? E não é nem daquele monte de possibilidades que tu tem. Então, tu tá pensando, né? Imaginando, enfim. Então, só fazer esse comentário, assim, que eu acho que tem um campo aí interessante para a gente a longo, talvez longuíssimo prazo, né? Tá sendo bastante otimista, assim, da gente ter essa possibilidade de, o peixe está doente aqui, não sei o quê, vou mandar ele congelar, vou mandar para Universidade X, Y lá, né? O laboratório, o pessoal vai investigar e dizer o que tem. Então, só isso hoje nos trens a gente tem isso está consolidado, assim, né? Tem uma rede aí que trabalha nessa linha, né? Infelizmente, nós temos uma deficiência ainda no Brasil de profissionais nessa área, né? Quando eu estava terminando a minha graduação, o meu interesse era em peixe, né? E o que me chamava mais atenção na época era a genética. Eu fui no departamento de genética da UFMG, ninguém sabia me dizer absolutamente nada de genética de peixe. Eu chegava que eu tinha uma série de artigos que eu já tinha estudado na minha época, meu foco era em GUP e tal, e não havia interesse. Fui na parasitologia, também não havia interesse. Isso lá no passado remoto, tá? Eu me graduei em 79. Eu falei, ou eu dou um jeito de me virar, ou não vai acontecer. Felizmente, hoje já existe uma série de encaminhamentos nessa direção, mas ainda é bem limitado. Eu entendo perfeitamente o que o Ederson falou. Você chega na instituição, mas não tem pessoal ali com experiência naquele ponto específico que você está querendo. Nós ainda temos alguns quilômetros aí para trilhar, para chegarmos nessa realidade, que é o que já existe lá fora. Porque, para nós aqui no Brasil, a aquicultura é algo muito, entre aspas, né, relativamente recente. Porque antes, até então, era o que? Extrativismo. Então, hoje já tem uma demanda, e aí já tem um foco nesse sentido, tem um pessoal em formação, mas ainda deixa muito a desejar, infelizmente. Dessa cratera que você falou aí, quando eu fiz colegial, naquele tempo existia um curso que chamava Técnico em Laboratório de Análises Clínicas, que fazia exame de fezes, vamos dizer, mais da metade
das horas que a gente passava em laboratório, ficava fazendo exame de fezes. E bastante olhar em lupa ou o microscópio, né? E é difícil pra caramba. Você montar uma lâmina é um trabalho. Às vezes você tem que, para ver certas coisas, você tem que pingar alguma coisa para fazer mudança de cor. Eu queria ter um microscópio. É legal, é romântico até você ter um microscópio. Aí você vai olhar um monte de bicho tudo igual, que a maioria das coisas que você vai ver não é, né? Nada, é aqueles. Aí tem aqueles movimentos brauliano do negócio, que fica coisa mexendo, que é morto, pedaço de não sei o quê. Eu tenho mais ou menos, sei lá, 6.000 horas de laboratório eu fazia bastante. Eu gostava de. Eu já sou amante da bosta desde esses tempos, né? E, meu, tinha dia que eu olhava assim, eu falava, mas eu não sei nem o que é isso aqui, se isso aqui é verme, se isso aqui é resto de comida, que é um negócio, não é, requer muita experiência, muito olhar, muitas vezes, para você olhar uma coisa e falar, isso aqui é tal coisa, é girodactilo ou dactrogiro? Não, é só olhar a garrinha dele, é só olhar a garrinha, você tem que ver quem que vai segurar o bicho lá. Porque tem mais essa, eles ficam se mexendo, não é que você vai olhar a garrinha tá ali, facinho. É uma. Eu sigo um canal que chama Journey to the Microcosmos, que é um cara especialista em microscópio, em fotografar. Meu, é uma arte. É que nem o Ângelo falou aí, é uma arte, é um negócio que. Tudo bem, você pode até ter um microscópio, daí até você conseguir identificar os parasitas e as coisas, eu falo por experiência própria. Eu fiquei muitas horas olhando em microscópio e a maioria das vezes eu olhava e falava assim, sei não, senhor. Pois é, por isso que o dia que o Mauro me perguntou assim, você tem microscópio aí, não? Até que tem até um microscópio velho aqui, mas assim, principalmente eu não tenho a competência. Esse negócio de microscópio aí eu conheço bem, viu? Fiquei anos e anos analisando cromossomo, procurando lá a deleção, procurando aquelas coisas todas de genética, então, para mim. Mas aí a coisa viva é outra história, né? É outro preparo, tem os corantes todos certos, e tem a questão também de movimento, mas é uma área que eu acho interessante, eu gosto. Mas, assim, aproveitando a fala do professor Mauro, né? Assim, dessa falta de pessoas na área, né? De parasitologia de peixe na aquicultura, se na época dele, na época da graduação dele ainda era difícil, nos anos 90 ainda era difícil, porque eu me graduei nessa época e eu comecei a ir atrás, né, de algumas coisas na aquicultura, né, algumas coisas específicas de peixe, e eu também não conseguia. Nos anos 90 ainda estava começando desenvolver alguma coisa, mas tudo muito voltado para o comercial, né? Para as espécies de corte. Então, assim, eu creio que para peixes ornamentais é uma coisa ainda muito mais recente, né? Recentíssimo, para falar a verdade. Então, o buraco continua sendo muito lá embaixo, porque até o pessoal se especializar nessas coisas mais específicas de peixes ornamentais ainda tem um tempo. Precisa muita gente se interessar e entrar aí nesse mundo para a gente ter um avanço. Era isso que eu queria complementar. A gente vai ampliando cada vez mais, né? Estava querendo só criar um peixinho. Mas vamos Não embora. tem saída, mano. Não tem saída. Ou você faz ou você faz. Como disse lá, seja o poeta ou o filósofo, né? Caminhante não há caminho, se faz caminho andar. Ou você trilha, ou não vai acontecer. Se Isso você aí. ficar esperando, não é simples, gente. Vocês não têm ideia dos perrengues que eu já passei, tentando dar solução, né? E tendo noção do meu grau de desconhecimento na área. A gente vai tentando, tentativa. Quem tiver a fim de andar, caminhar, vamos lá. O que eu puder ajudar, eu ajudo, né?
Existem algumas técnicas dessa para exames. Eu posso, se alguém tiver interessado, pegar alguns artigos sobre isso e tal, e mandar, e dentro da minha limitação. Eu sou limitado nisso, já falei. Não tenho, né, uma formação específica nisso. Eu posso tentar ajudar a quem quiser. Antes que eu esqueça, deixa eu compartilhar aqui com vocês o videozinho que eu fiz na hora que eu coloquei o tal do banho de sal da salmoura. Uma das coisas que me levou a supor que houve uma contaminação cruzada aí de bichos que não estavam na flora normal desses peixes foi a velocidade que os peixes morrem. Da hora que você identificou até a hora que começa a morrer muito rápido, ou seja, teve uma explosão de população para isso acontecer, né? Como eu expliquei antes, o parasito, além dele fazer uma lesão que compromete, né, a questão respiratória do peixe, ele abre portas para a infecção de elementos paralelos, né? Bactérias, fungos, que vão chegando ali e vão só fazendo o quê? Aumentando o estrago. Sim. Levando a uma lesão muito mais ampla, que dependendo do grau que o peixe já está afetado, ele não tem saída. Ele morre por asfixia. E teve uma coisa que você tá fazendo esse comentário, Mauro, e teve um vídeo que eu não gravei, porque na hora eu estava meio chateado com a situação, que morreu um grupo de uns ranchozinhos pretos que estavam assim já com um ano, uns peixinhos que estavam assim num tamanho bacana, alguns já ficando bem escurinhos. E o que eu reparei foi que em alguns já tinha alguma coisa de fungo, ou seja, possivelmente com essas portas abertas que você está comentando. Quando a água está muito fria, os peixes reduzem o consumo de alimento. O inverso é igual, quando a água está muito quente, o consumo diminui também, ou pode indicar algum sinal que tem alguma coisa errada? Pode existir. O consumo pode ser que diminua e pode ser que seja algum sinal de alguma coisa errada, né? Tem Pode jeito ser. que dê jeito. Hã? Desculpa. Não tem jeito que dê jeito. Não, mas a sua pergunta é ótima nesse sentido, porque muitas vezes a gente fica procurando assim, qual que é a causa única para uma situação que está acontecendo, e geralmente são questões multifatoriais. A gente vai no comportamento dos bichos, né, para identificar alguma mudança. Normalmente, o Emerson, quando a temperatura começa a subir, como o peixe, o metabolismo dele está diretamente relacionado à temperatura, se a temperatura sobe, o metabolismo aumenta, ele tem mais fome e ele come mais. A princípio é isso. Mas, como sempre tem um mas, dependendo desse aumento da temperatura, se isso compromete a concentração de oxigênio na água, que aí é outro fator, ele não vai comer, porque ele está sendo comprometido pela falta de oxigênio. O ofegante não vai comer. Ele é letárgico. Não é que ele não tenha fome, é porque não tem oxigênio para o metabolismo dele. Então, são duas coisas. Por isso, a gente volta a chamar a atenção da importância de uma boa oxigenação e filtragem, né? E esse acompanhamento da temperatura com boa oxigenação, o Mário já chamou atenção disso várias vezes, de não ter superpopulação, que é uma estratégia extremamente importante. Você manter uma densidade de população que, se der alguma zebra, falta de energia elétrica, que vai desligar tudo, os bichos desaguentam. Então, para quem trabalha com densidade de população mais alta, você tem que ter a garantia da manutenção da oxigenação. Então, observe que o Mário chamou a atenção disso, que são fatores que se somam, não é uma coisa só. Uhum. Né? Uma coisa é a temperatura, que ela dá uma direção, mas se tem outros elementos que estão interferindo... Aqui
quando começou esse problema com o Ederson lá, eu comecei a olhar, o que eu podia melhorar, eu melhorei a aeração, eu tinha uma calha que captava a água da chuva, eu tirei também, fiquei com medo de levar alguma coisa errada, aí cortei na carne, eu peguei uma reserva de peixe que eu tinha, que estava assim, reserva, para se desse algum problema, 35 Nissai, e vendi, troquei com bolacha na casa de ração para meus cachorros, para diminuir a quantidade. Não tive nenhum problema, não perdi nada. A única coisa que eu perdi até agora foi desova. Desova eu perdi. Só dar o relato assim em cima disso que o Emerson perguntou, do que eu vejo aqui, assim. É isso, eu já tive temperaturas muito altas no verão. E claro, vai chegar no momento em que isso, daqui a pouco eles morrem, né? Assim, sei lá. Mas ele, conforme vai aumentando a temperatura, ele vai comendo mais, assim, né? Acho que tem essas questões aí que o professor traz, né, do oxigênio, enfim, eu aqui não tenho problema de oxigenação, mas inclusive é a época que eu aproveito para tacar-lhe ração, tacar-lhe boia, né, porque eles comem muito, assim, na temperatura ali, quando vai para próximo de 30, eles viram umas dragas, assim, comendo. Mas tem E mais uma aí coisa. Olha, foi bom você falar isso, Ederson. Por quê? Quando o peixe come mais, a temperatura está mais alta, o metabolismo está mais acentuado, ele come mais, mas ele também defeca mais. Tem mais matéria orgânica disponível, distribuída na água. Mais bactéria consumidora de oxigênio. Mais uma vez, mais uma maior demanda de oxigênio. E aí você tem problema de amônia, né? Se você não tiver uma excelente filtragem, né? Na realidade, aquilo que o Mário já falou várias vezes, não é uma coisa só, é multifatorial. Nós temos que pensar nesse conjunto, né? O peixe come mais, você dá mais comida, aumenta a quantidade de fezes, aumenta a quantidade de metabólitos, aumenta a amônia e por aí vai. Então, você tem que equilibrar essa situação. E esse aprendizado, no contexto geral, a gente não tem como quantificar, não tem equipamento para quantificar isso. Ou melhor, até existem, mas iria requerer um investimento que não é pequeno para nós que somos meros curtidores de peixes ornamentais. Né? Você teria que ter um conjunto de equipamentos, um equipamento de multissensor para acompanhar todos esses parâmetros. Isso é caro. Esse equipamento é caro. Né? Então, a gente tem que ir equilibrando essa situação dentro da nossa realidade. Não é simples. Mas a gente vai aprendendo, vamos com calma. Por isso que não pode querer correr. Antes de aprender a correr, antes de correr, tem que aprender a andar e ir acelerando devagarinho. Só para, antes de passar ali, Mário, bem rapidinho, usando o termo que a Ana aqui fala, né? Nesse período é o período que tem que trocar as fraldas deles todos os dias, né? Então, assim, o Perlon, né? Ela diz que é as fraldas dos peixes. Sim. Então, todo dia tem que trocar Perlon, porque é isso, come muito, ainda como eles estão abertos, né? Tem muita geração de alga, enfim, e aí é isso, todo dia tem limpeza de filtro. Inverno, primavera, outono é um pouco mais, mas no verão é intenso o negócio. Senão, certamente vai dar problema. Aqui também eu tô tendo, como tem uma variação, tá tendo uma variação grande de temperatura aqui, eu percebo também que tem essa mudança de alimentação deles, então eu praticamente todo dia estou ali verificando o comportamento deles, tudo, e eu percebo que muitas vezes estavam, que nem hoje está um calor aqui, eles consomem mais rápido ali, eu até procuro dar um pouquinho mais de comida, mas também não passo muito do limite ali que eu já sou acostumado com eles, e é que nem o Ederson falou, a troca de água ali, a limpeza, que nem hoje mesmo fiz a limpeza ali de alguns tanques, porque eles acabam consumindo um pouco mais e sujando mais a água. Parâmetro de água, assim, você percebe que na época de calor é um pouco mais difícil de controlar, então você tem que ter essa limpeza, acho que maior aí. E como eu trabalho com a reprodução, assim, em tanques diferentes, geralmente quando eu vou fazer transferência, os baldes que eu utilizo, eu já coloco um pouco de sal grosso, que é para tentar uma certa proteção ali do peixe na hora de troca de tanque ali.
Então, é algumas medidas que eu tomo agora, principalmente agora na época de calor, que a gente tem uma oscilação alta aí nessa parte de parâmetro aí. Bem lembrado dessa questão que você traz, viu? Porque não só na questão da época do calor, mas geralmente a hora que a gente não está tendo problemas, a gente vai relaxando dos contatos de rede que eu usei aqui, que eu pego a mesma rede molhada e uso ali, e essas coisas, de repente, a hora que você vê que o problema está instalado e ele já espalhou porque a gente dá umas vaciladas de vez em quando em algumas coisas nesse sentido. Aqui em casa a gente tem um balde com amônia quaternária, né? E um balde com água sanitária, geralmente. Mas eu tenho um amigo que ele usa um balde com concentração de sal altíssima e todas as redes usou, ele joga dentro desse balde de sal para a gente poder ficar ligado com essa questão também, porque assim como a quarentena que o Mauro estava relembrando, a gente ter processos que interrompam ciclos de contaminação, gente, tem coisa que não custa nada, nem em termos de valores e nem em termos de gasto de tempo, e que evita um problemaço. Deixa eu aproveitar, então, esse gancho aí do que você está falando e trazer aqui para o lado do pensamento da aquaponia. Na aquaponia, várias formas de vida cabem dentro do sistema. Na minha, tem o Daphnia, vamos dizer, tentando imitar o que o Mauro faz. A presença de Daphnia, ela come algumas fases larvais de patógenos, ela ajuda, vamos dizer, sanitizar o sistema? Eu tenho essa dúvida faz tempo e aí no meio das conversas me veio ela, aproveitar e colocar ela então. É isso. Se essas fases larvárias forem pequenas, suficientes para entrar no aparelho filtrador das dáfinas, elas contribuem para isso. Esses elementos filtradores são muito interessantes. Eles eliminam a possibilidade de alguns desses agentes aí, desde que eles sejam diminutos, né? Tem que ter a questão da compatibilidade aí do aparelho filtrador. Esses organismos filtradores, eles têm algumas preferências, mas, de um modo geral, eles filtram uma diversidade de coisas. Então, isso é um aspecto interessante de você chamar a atenção. Porque eu tenho aqui no meu sistema, em cada caixa d'água, eu tenho 2, 3 garrafas de 5 litros, tapada com furos miúdos do tamanho que a Daphnia não sai. E eu coloco Daphnia dentro disso aí, eu chamo isso aí de caixa de Daphnia, que eu uso como um filtro contra a água verde. Mas eu sempre penso se eles seriam contra patógenos também. Então, aproveitei aí o momento que nós só falamos de doença hoje mesmo, né? Esses elementos filtradores filtram diversas coisas, partículas em suspensão, filtram algas, né? Filtram rotíferos pequenos, né? E, consequentemente, algumas larvas desses organismos, desde que sejam pequenininhas, certamente são filtradas também. Eles contribuem nesse processo. Na realidade, o Mário já havia comentado isso, nós temos que pensar no conjunto como um sistema. Não é uma coisa isolada. Na realidade, o nosso aprendizado para tentar facilitar a compreensão, quando você vai para a academia, você vai estudando cada pedacinho separado, né? Falta aquela ação de juntar tudo num contexto e ver de forma sistêmica, que é o somatório disso tudo. Muitas vezes você só consegue alcançar isso depois de 1, 2, 3 anos depois de graduado. Eu estou dizendo isso da minha experiência. Eu só fui entender algumas coisas, depois falei, mas era isso. Isso não me foi apresentado na graduação. Né? Então, é importante a gente estar sempre pensando, refletindo, buscando entender esse processo, porque é um sistema.
Não é uma coisa isolada onde você fraciona cada uma das ações. Não funciona dessa forma, é o conjunto. Isso aí, o Minoro colocou aí, ó. Eu ouvi dizer inicialmente que as dáfnias comem as bactérias para depois comerem algas. E aí o Ângelo completou, né? Elas não são seletivas. Coube na boca, elas comem. E esses bichos, assim, eles são mais ou menos que nem tubos coletores, né? Que é isso que o Ângelo está falando, coube na boca, que na verdade é tudo que está entrando, está passando aqui por dentro, passou por dentro, passou na boca do tubo, está entrando no processamento, né? Ou no processador. No processador, desculpa. Mas é isso É isso. mesmo, é isso aí. Eu comecei a usar esse negócio das dáfnias quando eu tinha os betas, e eu criava, e aí eu punha em alguns aquários dos filhotes, sei lá, tamanho menos de 1 centímetro, eu colocava um rangon com um arzinho jogando água para dentro dele e colocava dáfnia. E, assim, a qualidade da água melhorava muito, em termos de acabar a alga verde, porque os beta não comem alga verde, então fica nos aquários dos filhotes muita água verde. E aí, esses dias eu estava aqui olhando, estava pensando no sistema e pensando nessas caixas de diáfano e, ao mesmo tempo, pensando como elas poderiam ser sanitizadoras, né? De repente, é uma ideia aí para quem tem, sei lá, tanque de 200 litros, daí para frente, colocar umas garrafas com dáfnia dentro, no sentido de, não digo que vai curar a doença, mas pode ser que evite que alguma doença chegue lá, né? São mais etapas que vão sendo criadas para poder equilibrar mais o sistema, né? Porque acho que esse que é o grande desafio, equilibrar o sistema. Mas para mim foi um grande aprendizado esses dias aí, de ver o problema acontecendo de repente, do nada, e a hora que você vê, bom, resumo, foram 4 tanques de peixe embora. Um deles foi metade, foi embora um tanque de bolha, foi embora um tanque de Miracel, foi embora um tanque de Ranchu Black, foi embora meio tanque de cabeça de leão. E pior que o bicho é seletivo ainda, só pega raça ruim, né? Não, até eu não posso reclamar, não, que eu dei muita sorte, porque ele foi. O bicho aconteceu em todos os tanques que tinha backup, sabe? Não tem nada assim que foi perdido, não. Mas isso aí também já vem um pouco do jeito que a gente mexe com os guppies, que tem uns peixes, divide, vai para um lado, vai para o outro, para poder ter backup, porque senão tinha ido embora, senão o negócio tinha complicado. Ó, se tivesse bagre africano nos tanques desses kings, não tinha nem gripado. Quem disse isso? Foi o Ângelo. Quem Ai, não ai, tem ai. espaço para fazer backup tem que mandar peixe para os amigos, né? O Ederson, essa é a ideia de nós, né, que estamos tentando construir um plantel nacional, ou nós fazemos isso ou não tem saída, cara. Nós somos muito pequenos em termos de dimensão individual, né, para poder manter tudo que a gente quer. Uma coisa é você gostar e querer, outra coisa é poder, né? Então, ou a gente faz esse tipo de intercâmbio para poder tentar garantir um futuro, né, aí mais próximo, não tem saída. Nós não somos criadores profissionais de King, nós somos amadores, curtidores, né? Mas, por outro lado, não querendo desmerecer, nós temos alguns aspectos, algumas espécies diferenciados que os outros não têm. É esse o caminho. Ou nós nos associamos, né, para fazer essa diferença, ou não vai ter solução. É esse o caminho. É nisso que a gente vem conversando, discutindo já tem um tempo, né, para poder dar continuidade. Não é fácil.
para você manter toda essa diversidade, você vai para a Ásia, cara, os criadores têm hectares de criação de tanques. Nós temos meia dúzia de caixa d'água. É a Mais ou nossa menos. realidade. Mas uma coisa bacana disso que você está comentando, Mauro, porque a gente olha e fala assim, poxa, mas a gente é muito pequenininho, né? A gente é isoladamente, mas eu sempre gosto de olhar o meio copo cheio, sabe? Porque apesar de Uhum. sermos poucos, sermos pequenos e sermos poucos, a gente já está caminhamos bastante. Tem peixe, Sim, tem peixe seu aqui no Ederson, acho que no Fábio também tem peixe meu que foi para lá, foi para cá, tem peixe do Ederson que ele já mandou para mim, para você, para o Fábio, para o Douglas. Então, assim, apesar de termos caminhado pouco, já temos feito um grande caminho nesse sentido. Então, parabéns para nós. certamente. Se a gente se une para poder fazer um trabalho e tentar preservar aquilo que a gente já tem, né? Porque cada vez vai ficar mais difícil importação. Você recebe peixe de fora, você não sabe a qualidade genética, a variabilidade, vem um monte de miscelânea. Você conhece isso, Mário, muito mais do que eu em relação aos gups, né? Importa-se os frios, tal, que vem aqui não reproduzem aquilo que teoricamente deveria ter. Então, nós temos que construir um plantel, não tem saída. Ou nós fazemos, ou então não vai acontecer. Né? Eu acho que esse é o caminho. Né? E é isso que nós já conversamos várias vezes, daqueles que efetivamente estiverem interessados, a gente ir fazendo essa distribuição para ter os backups. Porque merda acontece com frequência, né? E vira e mexe, você corre o risco de perder, às vezes, um trabalho de anos. Se não tiver um backup, dançou. Vai ter que começar tudo de novo. Essa é a nossa proposta, é o que a gente vem conversando e trabalhando nesse sentido. Então, é o caminho. Ou fazemos, ou fazemos. Com todo respeito, mas se der merda, pelo menos a gente tem o Fábio aí para poder nos ajudar a identificar como é que nós vamos selecionar. Não, sem dúvida É o nenhuma. único que vai gostar se der merda é o Fábio. Por excelente, aí eu entendi por que ele é um engenheiro de merda. Ele começou a gostar de merda lá atrás, pô. Lá ainda na época do estágio, antes da Ué. graduação. E olha que merda tem um valor fundamental. Fazendo um trocadilho do carilho, né? Se você observar, por exemplo, na Ásia, na China, grande parte da criação de peixe ornamental é sustentada por tubifex, que são os caras que vão coletar tubifex naqueles córregos imundos de esgoto, fazem a depuração e vendem, porque tem um valor nutricional diferenciado. Eles higienizam o tubifex e vendem. Então, a merda tem o seu valor, pô. O Fábio está corretíssimo. Tchê, vou te passar a palavra aí agora. Eu queria só aproveitar, em cima dessa fala do Mauro aí, que a hora que ele citou a questão da importação dos GUPs, que ele me fez lembrar o seguinte: um dos desafios que a gente tem nos GUPs, nas importações, é que muitas vezes as pessoas mandam peixes trocados. Então, você não consegue levar para frente a linha, porque não está te mandando o macho com a fêmea que você vai fazer cruzamento e que vai levar para frente, não. E a mesma coisa, e aí eu fico pensando, a mesma coisa não, e aí eu fiquei pensando na hora que o Mauro estava falando, sobre como que isso deve ser muito mais complicado ainda nos químicos. Porque aí ele não precisa ter nenhuma distância muito grande, não. Ele pode te mandando daquele ali, daquele lá. Você vai levar 20 anos para poder sair do lugar. Então, isso é um negócio importante da gente ir ficando atento a essas questões, porque a questão das famílias. Se isso não tiver encaixado, e aí nos químicos é muito mais grave, né? Não adianta a gente ficar esperando que caia do céu. Ou a gente Não vai cair. Não vai cair. não vai cair.
ou a gente vai montando esses grupinhos não, né? Vamos ter orgulho das nossas realizações, ou a gente monta um grupaço igual esse nosso aqui, para poder ter esse nível de consciência, confiança e relacionamento para a gente poder fazer uma construção a várias mãos, ou então a gente evolui muito pouco. Acho que a importância de fixar algumas coisas, né? A gente conversou há poucos dias, né, Mário? Eu tenho conversado bastante também com o professor Mauro, enfim, o que eu estou vendo, assim, né, nessa coisa com esses orandas, porque, oranda tailandês, né? Aí, assim, veio para mim 3 peixes completamente diferentes, né? Então, agora tem que ter um trabalho de fixar um que é de um, né, que tem um padrão, fixar o outro que tem outro padrão, né, e fixar aquele outro que é o que eu quero fazer, que é os de fundo azul ali, com base na mistura desse oranda com que veio de loja, enfim, né? Então tem algumas raças aqui que eu já decidi que eu vou passar para frente que eu tenho, quem quiser seguir trabalhando, né, vai tocando, enfim. Mas eu acho, assim, falando da importância, né, dessas trocas aí que a gente faz. Eu tô aqui, tá na minha frente aqui nadando. Eu já tô no 3º ano tirando desova de Rio-Quim e não tinha tirado assim os filhotes que eu olhasse, não, ó, esse aqui é muito louco isso, né? Porque dessa eu tirei uma desova de uma fêmea Demequim que tu me mandou, com um Rilquim aqui, foram os melhores filhotes. Os melhores Rilquim que eu tenho hoje aqui em casa são os filhos dessa desova, né? Só sabe que tem 4 peixes que sobraram. Então, a importância da gente ficar fazendo essa troca, né? E são, assim, 4 Rilquins, da minha perspectiva, né? De alto padrão, enfim, que tem gene albino, né? Ou são portadores de albinismo. Então, assim, olha a importância, né, da gente fazer essa, né, esse giro, essa troca de material, enfim. E, de fato, assim, eu vou ter bastante agora esse ano, bastante oranda, né? Tirei muitas desovas, enfim. E aí a gente vai ir conversando aí para ver quem tiver a fim de pegar alguns filhotes. Amanhã tá indo um lote aí pro Fábio, mais um lotezinho, e pro José também, né? Que, aliás, eu quero agradecer que dos tratamentos que eu fiz com os peixes, estou fazendo com os peixes, é as folhas de castanheira lá que ele me mandou. Né? Mas, enfim, eu acho que é importante assim, a gente pensar nisso. Não, porque eu estou aqui com peixe que ganhou na UNACA, não sei o que e tal, aí dá uma merda do nada. Dos 3 peixes, né, que ganharam na exposição de março, 2 estão sendo tratados agora porque tiveram ataque bacteriano. Depois de tudo isso. Aí, se tu não tem backup, não troca, tá, pô, perdeu tudo, né? Então, a importância da gente, né, assim, ter também esse... Não ficar naquela coisa que em outros setores aí ficar, não, porque a minha genética, não é nada meu. Então. A gente está aqui para construir, na verdade, fazer avançar, né, a seleção. Ô, Ederson, você me fez lembrar, eu tinha esquecido, eu tinha filmado para poder mostrar para vocês e eu estava esquecendo. Deixa eu mostrar. Justamente entrando aí, você foi perfeito agora. Esses aqui, ó. Quem são esses peixinhos? Esses peixinhos são F2 da fêmea. Eu comecei lá atrás com fêmea Demequim albina e macho cálico, rancho cálico. Em F1, nasceram aqueles defeituosos que eu mostrei para vocês, que com dorsal de todo jeito. Os F1 eram aqueles lá que eu mostrei em uma dessas nossas reuniões aí para trás. E esses aqui agora são o cruzamento de F1 com F1. Esses aqui são o F2, que nasceram vários não albinos
mas esses aqui são alguns dos albinos que sobraram. São os melhores lá que eu tirei. Com detalhe para assim, todos eles têm um pouquinho menos, a dorsal é mais reduzida, esse aqui é bem reduzido. E qual que é? Aí eu fiquei olhando assim, bom, o que eu vou fazer com esses bichos agora? 3 desses aqui têm anal simples, só 2 têm anal dupla. E aí eu fiquei pensando assim, bom, qual o caminho a ser feito agora? E aí foi aquilo que a gente conversou em uma dessas reuniões aí para trás, que foi uma ideia até do Marcos Rocha. Volta lá no macho cálico, que é o pai de F1, que é o avô desses aqui, porque nasceram 2 albinos lá atrás, que é um caminho também. O macho está vivo ainda e eu vou tentar. E a outra alternativa que eu vou colocar também, eu vou colocar esses filhotes, eles já estão sendo criados juntos com filhos do Ranchu Seibum, e aí vamos ver se desse próximo cruzamento, aí eles não vão nascer albinos, eles vão nascer portadores de novo, mas espero que nasçam portadores já sem dorsal. Vamos ver o que vai acontecer nessa. Então, vou fazer 2. O que eu estou planejando é fazer 2 cruzamentos. Voltar no avô, que era o Uranchu Cali, que nasceram 2 filhos albinos dele, então, ou seja, ele tinha gene de albinismo, e cruzá-los também com Ranchu Seibum, para poder ver se abre mais um braço de cruzamento e tem também os filhotinhos de Ranchu Cálico. Então, assim, a gente vê que, a partir de um objetivo, qual o caminho que a gente tem que chegar, quer dizer, aquele dia eu falei, o Ederson falou assim, 2025 você está meio otimista de chegar no Ranchu Albino. Vamos ver. Tá, vamos arriscar, né? Vamos ver o que dá. Estou vendo aí o que você postou. Eu lembrei eu fiz um cruzamento aqui de o Yanagi Demekin Kali, uma fêmea, até postei ela, com um Oranda Seibum. E os bichinhos já estão grandinhos. O que acontece? Alguns já estão projetando os olhos, nadadeira simples, como se fosse um Yanagi normal, só que alguns têm um EN. Alguém já viu um bicho desse, sabe? Se tem alguma nomenclatura para essa espécie? É um Yanagi Demekin, só que com EN. A ideia era fixar o Seibum, né? Eu gostaria muito de ter o Yanagi Seibum. Mas nasceram alguns assim. Vocês acham que desenvolvo isso ou não? Vamos ver o que o Mauro acha ali. Eu não ficaria muito animado com esse caminho aí, não, por 2 razões. Primeiro, porque tem o EN contaminando lá o produto final. E ainda tem a diluição do gene do Demekin, da protusão ocular, que do outro lado não tem. Para esse caminho aí, a gente tem que te mandar aí um machinho Seibum, Demekin Seibum, que cruzando com o Yanagi Demekin, possivelmente você já vai ter, já em F1, você já vai ter diversos filhotes já com nadadeira simples. Se não nascer nenhum Seibum em F1, em F2 você já tem Yanagi Demekin Seibum. Eu só não entendi uma coisa. Você disse que cruzou Yanagi com Oranda Seibum. E nasceu filhote Demekin desse cruzamento em F1? Nasceu. E com o EN. Pouquíssimos, né? É uma desova boa e nasceram poucos. Não, o EN está tranquilo. Por quê?
O EN é uma herança poligênica, então vai dar nos filhotes, alguns vão apresentar um pouco de WEN. Não vai ter o WEN do pai, né, ou da mãe, não sei qual que era o Oranda, mas o curioso é ter saído Demequim nesses filhotes, porque certamente, nesse caso, esse Oranda, em cruzamento, ele também tem Demequim, percebeu? Porque Demequim é recessivo. Então, ele não apresentou, mas ele está passando para os filhotes. Isso que me chamou a atenção no seu cruzamento. Mas Eu imagino que não ia nascer com ele. qual a idade desses filhotes, Emerson? Rapaz, eles estão aí com uns 4 meses, é desse ano agora. A minha pergunta, quer dizer, a minha pergunta não foi bem formulada, não é só a idade, não. Eles estão com a protusão ocular de um Demequim mesmo, ou eles estão meio com protusão ocular? Porque, entendi. Inclusive, eles estão desenvolvendo bem igual aos outros. Eles estão meio que separados. Isso significa que nessa linha de Oranda tem gene Demequim. Depois, ainda não sei se é o momento, mas depois você dá uma ideia aí de qual a sua programação para o resto do ano aí. Se a gente ainda vai ter alguma reunião, ou se a gente vai se despedir hoje, como é que vai ser aí? Qual a sua ideia? A ideia tem que ser nossa aqui. Eu acho que ainda dá tempo da gente fazer uma reunião de Natal. Bora. Para a gente poder fazer uma ainda esse ano aí, se todo mundo topar aí, pulamos o próximo domingo aí, dia 10, e vamos para o dia, isso mesmo, né? 17. Vamos falar do Sarassá. Beleza, então? Positivo. Combinado, então. Ótima semana para todo mundo. Um abraço. Um abração para o Abraço, Abraço, pessoal. Tchau. Boa semana. Até já. Um abraço.